Olá, seja bem-vindo. Este é o Nova em Pauta, o podcast de entrevistas do Jornal Diário. Eu sou Giabão e estou aqui com o Lucas Atman, coordenador da Defesa Civil aqui de Nova Petrópolis, para falarmos das chuvas e do trabalho da Defesa Civil nesse pós-chuvas. Lucas, seja muito bem-vindo, muito obrigado por participar. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos também que nos acompanham através das redes sociais. Lucas, houveram duas reuniões na linha Brasil e no Vale do Caí para falar da setorização de risco, né? Eu queria que nos falasse um pouco sobre o que foi apresentado para esses moradores nessas reuniões. Então, Jean, a setorização de risco ela é um produto desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil. Esse produto ele ocorreu pós-evento, né? Quando a gente teve os deslizamentos, a gente também conseguiu contato com o Serviço Geológico do Brasil e nesse contato a gente solicitou que esse produto fosse realizado em Nova Petrópolis justamente pela quantidade de deslizamentos que a gente teve aqui na nossa região. Muitos deles próximos a residências, né, o que configura para nós um problema muito grande, porque envolve um risco direto à integridade física do munícipe e também patrimonial envolve, né? E a gente foi muito efetivo nessa conversa, a gente conseguiu que o Serviço Geológico viesse com muita brevidade, na verdade. Em questão de uma semana a gente conseguiu resolver desde o contato inicial até a vinda deles para a cidade. Então, a partir da chegada deles, a gente fez vistorias em todas as regiões do município, onde a gente teve deslizamentos que eram próximos a habitações, a residências, edificações. Porque o Serviço Geológico ele não realiza a setorização em áreas de campo aberto ou que não tenha um risco iminente à vida. Então, após isso, enfim, o produto foi entregue em Nova Petrópolis, né, essa setorização, e nós, como município, a gente tem o dever de informar o nosso cidadão sobre o que está acontecendo, o que é essa setorização, e a partir disso que a gente teve a iniciativa de manter essas reuniões de forma física, presencial, justamente para que a comunidade tenha também a possibilidade de tirar essas dúvidas, entenderem o que é a setorização, o porquê ela ocorre e o que a gente vai fazer com ela daqui para frente, de que forma que a gente vai atuar como Defesa Civil e comunidade. Entendi. E tu pode me explicar como é que vai ser isso? O que ela como ela vai ser executada? Sim, então, quando a setorização ela é feita, a gente tem duas especificações objetivas, que é os setores de risco alto e os muito alto. O que isso significa? Que essas áreas, a partir de uma metodologia que o Serviço Geológico tem de aplicação da setorização, ela nos traz quais áreas têm um risco, uma probabilidade maior de acontecer um acidente, né? Principalmente relacionados a fortes chuvas. Por quê? Os setores que a gente obteve aqui em Nova Petrópolis, eles são vinculados ao deslizamento de terra ou à inundação, que é a elevação do nível do rio Caí ou seus afluentes, que é o Arroio Pirajá e também o Arroio Paixão, e outros menores, né, que podem contribuir para algum tipo de processo geológico ligado à hidrologia, né, ao fluxo de água, vazão, enfim. Então a gente explica para os moradores quais são os setores, o porquê que eles foram setorizados dessa forma, ou alto ou muito alto, e que daqui para frente, sempre que houver a possibilidade que a gente tenha uma previsão de chuva muito intensa, forte, não necessariamente igual às de abril e maio, mas que seja num volume maior, essas pessoas provavelmente serão orientadas a saírem de suas residências por uma questão de segurança. Isso não significa que outras pessoas que não estejam setorizadas não possam passar por esses riscos. A nossa ideia como Defesa Civil é conseguir criar parâmetros, né, a partir de dados que hoje a gente tem trabalhado para consegui-los, e que a gente crie, então, indícios através dessa avaliação que foi feita ligada à possibilidade de chuva e qual a quantidade, que a partir desse momento a gente possa criar um parâmetro para dizer para esses moradores, olha, agora é o momento de sair de casa, né? Só que esse momento, óbvio que ele é antecipado, eu não vou esperar começar a chover. Hoje o Rio Grande do Sul e o país têm se desenvolvido no sentido da previsão ser antecipada, né? Então a gente consegue, pelo menos aí com 48 horas ou até mais, já ter, olha, a partir daqui 2 dias, 3 vai chover muito, né? A possibilidade é de 100 milímetros, é de 200. Então, nesse momento, né, depois que os parâmetros estiverem elencados, a gente vai conseguir antecipar esse pedido de evacuação e não esperar para acontecer e ver o que vai acontecer, como foi a realidade de abril e maio, né? Isso não configura uma falha propriamente dita. Foi o maior evento climático que a gente teve na história do Rio Grande do Sul. E para nós foi apesar da infelicidade de passar por isso,
também foi um aprendizado muito grande, né? Para Nova Petrópolis, para a região da Serra Gaúcha, para o estado inteiro, Brasil, né? A gente aprender a lidar com o clima hoje. Ele mudou, ele está diferente. A gente tem chuvas hoje intensas que por vezes ocorrem em áreas isoladas ou vêm com uma severidade muito grande, e a gente precisa aprender a trabalhar com isso, entender, saber o que a gente vai fazer. Sim. E essa setorização, ela aconteceu ali na região de Linha Brasil Fundos ali e Vale do Caí, isso? Não, ela aconteceu na cidade inteira. Na cidade inteira. Mas no evento de abril e maio a gente teve muito deslizamento, principalmente nessa região norte do município, que é ali a Linha Brasil Fundos, a Linha Gonçalves Dias, Riachuelo, Pirajá Baixa, Pedancina, aquela região dali, Linha Araripe também, né? Mas outros pontos do município também tiveram, né? O Pinhal teve alguns pontos de deslizamento, o bairro Piá, Pousada da Neve, Vale Verde, não foram tão significativos como a região norte da Linha Brasil, mas a gente teve também outros pontos. Já lá no Vale do Caí, que pega também desde o Pedancino até o Tirol, que é a divisa com a Feliz, a gente teve, além do deslizamento, que foi em menor quantidade, a gente teve muitos processos de inundação, que é a elevação do nível do Rio Caí. Sim, foram diferentes problemas, né? Isso. E tu falou que foi o maior evento do Rio Grande do Sul, na questão climática. O que aconteceu? Tu consegue explicar para nós hoje, agora passado, meio ano já das chuvas, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e especialmente em Nova Petrópolis? Bom, a gente passou por um evento climático de chuva intensa, né? Até pelo COBRAD, quando a gente fala de defesa civil, a gente tem uma codificação para cada tipo de evento, né? Se tu tiver, por exemplo, um incêndio florestal, ele é um COBRAD. Se tu tiver temporal, é um COBRAD. E aqui a gente teve um episódio de chuvas intensas. Então é um volume, é uma precipitação muito grande. Ela é fora dos padrões antes vividos por nós. A gente já teve em 1941, em 2000, falando especificamente de Nova Petrópolis, tá? Alguns momentos também de chuva muito intensa, em que a gente passou por cenários parecidos com o de maio, mas nada tão significativo, tão grande, né, como a gente passou por esse ano. E desde as chuvas, na época das chuvas, tu era comandante dos bombeiros também. Eram 2 funções que eram te atribuídas. E desde as chuvas, então, foi decidido que tu passaria a cuidar da defesa civil, né? Pela questão da demanda que cresceu ali, né? Que se viu necessária por conta das chuvas. O que foi feito? Qual foi o trabalho da defesa civil, assim, no pós-chuva, Lucas? Então, em junho, em abril e maio, desculpa, quando tudo aconteceu, eu ainda estava nas 2 funções, né? Mas obviamente que a partir de abril e maio a gente entendeu que isso não é mais possível, né? Por quê? A defesa civil ela tem um objetivo muito claro, que é você trabalhar no sentido de prevenção. A gente não quer trabalhar somente durante o evento ou pós, mas o nosso trabalho ele tem que ser muito efetivo no antes, para que o durante e o pós a gente gere menos danos, seja eles ligados à integridade física ou patrimonial das pessoas. Então, e isso quando eu estava à frente dos bombeiros, que é um serviço muito mais operacional, que é muito mais voltado ao atendimento no momento, extrapolava a capacidade, o recurso humano que era eu. Então, eu consegui gerir 2 coisas ao mesmo tempo. Foi feito da melhor maneira possível nas condições que nós tínhamos? Sim, com obviamente a ajuda de todos os bombeiros voluntários que a gente tem aqui em Nova Petrópolis, uma excelente instituição, né, diga-se de passagem. Também os civis que nos ajudaram, inúmeros voluntários, né, nos ajudaram inclusive nos resgates, porque conheciam melhor as áreas do que nós. Mas passado isso, então, a administração pública entendeu a necessidade de ter uma pessoa trabalhando exclusivamente na defesa civil, trabalhando nesse sentido de prevenção, de preparação, mitigação, de resposta também, né? E aí, enfim, recebi o convite e entendi que eu poderia fazer esse trabalho, poderia ajudar a desenvolver nessa atividade, e acabei então sendo efetivado nessa posição dentro da administração pública, mas também ainda atuo como bombeiro voluntário na preparação. Perfeito, que bacana, eu não sabia que tu continuava como bombeiro voluntário. E então, a Defesa Civil, eu sei que ela tem alguns projetos em andamento, né, sobre reconstrução. Eu queria que tu me falasse um pouco quais são os principais desses projetos que tem em andamento. Então, a Defesa Civil hoje, a nível nacional, ela tem um programa, um sistema que se chama S2ID. Nesse programa a gente relata desde as ocorrências que a gente atende, desde os pedidos de recurso que a gente necessita para o município, né? A homologação também do decreto de emergência ou calamidade pública, dependendo do que o município enfrenta, né, e se caracteriza também é feita pela S2ID.
Hoje a gente tem alguns projetos, os mais significativos seriam a reconstrução da estrada da Arroio Paixão e também a estrada da linha Brasil Fundos, a rua Antônio Grassi e a linha Gonçalves Dias. São pontos de bloqueio ainda nas nossas estradas, porém são obras de grande monta, que dentro do DS2ID a gente cria um plano de trabalho, insere lá com várias características, né, que são de obras que exigem um detalhamento maior, né? Não é simplesmente ir lá encher de terra, de pedra e resolveu. Não. Quando a gente fala de obras com recursos da Defesa Civil, são obras que têm uma durabilidade muito maior. Então a gente está falando de fazer um processo de contenção adequado, de fazer uma drenagem adequada, de um material mais específico para a reconstrução delas. Esses projetos ainda estão em tramitação das ruas, tá? A gente tem que estar respondendo algumas diligências em relação a isso. Mas também tivemos a aprovação de reconstrução de 17 casas no município. Apesar de não ser o número de casas danificadas ou destruídas, a gente teve hoje, pelos nossos cálculos, são 34. Algumas são casas de veraneio, de aluguel, né, de temporada, enfim. Então, dessas 34, a gente conseguiu enquadrar 17. Outros critérios também que levam, o governo federal ele é muito detalhista, né, em relação ao que pode ou não ser solicitado recurso. E a gente teve, então, essa efetivação, né? O plano foi aprovado, são 17 casas. Agora ele entra para uma outra fase, ele vai para o Ministério das Cidades, que a gente está em contato, né, para ver esse processo, se a gente consegue acelerar ele de alguma forma, porque essas pessoas estão fora de casa, né? Estão algumas sendo auxiliadas pelo município também através do programa do aluguel social, mas a gente está tentando o máximo possível agilizar esse processo. Mas a gente entende que a demanda é muito grande, porque a gente está falando de um estado inteiro que teve inúmeras perdas solicitando recurso, né? Então, Nova Petrópolis são somente 17 casas. Se a gente for pegar ao longo do estado, são muitas, a gente está falando de milhares, né? Então, a gente entende que o processo é demorado, mas a gente está fazendo o possível para que a gente consiga esses resultados de forma mais célere. Tem alguém ainda que foi atingido pela chuva que está fora de casa, ou que depois desse meio ano, ou foi todo mundo já? Não, a gente tem várias pessoas fora de casa. Algumas famílias, infelizmente, perderam as casas, né? Sofreram danos irreparáveis, assim, não tem hoje como algumas situações a gente estabilizar ou tentar de alguma forma reestruturar algumas casas para que essas pessoas voltem a morar com segurança. Isso hoje, infelizmente, algumas pessoas passam por esse processo. Isso é uma pena mesmo. Sobre as ruas ali que tu falou, é interessante até comentar que por estar em projetos da Defesa Civil é por isso que o município não pode fazer nenhuma intervenção, né? Que é o fato que muito se é questionado. A gente até fez uma matéria sobre Arroio Paixão ali, que é um projeto de mais de 5 milhões, uma contenção para segurar, como tu mesmo disse, de alta qualidade, por isso o projeto, mas não pode ser mexido, né? Você não pode ter essa interferência enquanto o projeto tramita. Não, a gente... Só para mais ou menos as pessoas entenderem. Quando a gente faz o projeto, a gente precisa tirar fotos. Essas fotos elas são georreferenciadas e são datadas. Então, por exemplo, quando eu encaminhei os projetos, isso já faz alguns meses, eu tirei algumas fotos, foi feito quando a gente trabalha encaminhado. Hoje, nas diligências que eles pedem, praticamente todas as diligências a gente tem que tirar novas fotos. Por quê? O município não pode intervir. Se o município interviu, dá-se a entender que o município teria condições por conta própria de fazer, o que hoje seria extremamente custoso, né? Além do que o município já está reestruturando, restabelecendo, né, a trafegabilidade de algumas estradas, só o projeto da Arroio Paixão, linha Gonçalves Dias e Antônio Grassi, a gente está falando de um custo de mais de 6 milhões de reais, né? Então, apesar de ser ruim, e eu entendo a comunidade, né, são bloqueios em estradas importantes da nossa região, porém, se a gente conseguir ter esses projetos deferidos, a gente reduz uma despesa muito grande para o município e a gente consegue dar a ela uma estrutura adequada, né? Para que futuramente a gente, se por um acaso passarmos por um evento parecido, que a gente não perca novamente essas estradas, né? Sim. Inclusive que vai ficar como uma alternativa à BR, que volte e meia, é a terceira vez em 10 anos que tem algum tipo de dano e tantos anos já que ela está em meia pista, dá para se dizer, somados, né, claro. Lucas, existe alguma previsão, assim, disso acontecer de novo? Não sei, como é que vocês trabalham com isso? Então, a Defesa Civil Estadual, né, ela sempre que tem a possibilidade de acontecer algum tipo de evento
parecido com aquele, a gente recebe notificações, né? Sempre são antecipadas, como eu falei, às vezes varia um pouquinho o tempo, mas a gente consegue ter de forma antecipada. Vamos lá, o que o mundo hoje nos indica, não só o Estado, o país, é que a gente tenha eventos ligados principalmente ao clima, né, com mais continuidade, né? Antes a gente tinha períodos maiores entre esses eventos e hoje eles estão reduzindo. Então o que isso significa? Que sim, a gente tem que se preparar, né? Porque pode ser que demore novamente 5 ou 10 anos para ter um evento parecido. 2016, se eu não me engano, foi o último mais próximo, né, assim, com maior nível de chuva, que foi onde a BR-116 também teve um dano. A gente também teve nessa época deslizamentos que atingiram 2 casas no bairro Pousada da Neve. Então, e a gente tem uma margem entre eles de 8 anos. Significa que esse tempo está cada vez mais próximo. Então, sim, a gente tem que trabalhar no sentido da segurança do município, para que a gente tenha efetividade, principalmente na prevenção, porque está se tornando repetitivo. Após abril e maio, a gente já percebe que algumas regiões do estado já passaram por novos eventos climáticos, né, de chuvas intensas, ou outros também. São Paulo, por exemplo, o centro do país, norte, passou por queimadas, que também são eventos ligados à defesa civil, também existe um COBRAD para isso. Então, assim, não é só de chuva que a gente está falando, a gente está falando de outros eventos. E a tendência é que eles se repitam com um período mais curto entre eles. Isso é uma tendência. Sim. E, bom, sabendo disso, qual é a principal, assim, recomendação ou orientação para caso de muitas chuvas? Assim, acredito que neste caso a Defesa Civil já vai estar alertando, né, já está mais preparado devido ao que aconteceu, mas quais são os procedimentos, assim, que as pessoas precisam tomar? Bom, primeiro, eu acho que é a consciência, né? Hoje a gente vive o mundo da tecnologia. As informações, elas chegam com maior velocidade a nós. E para isso a gente tem que entender o que essas informações querem dizer e o que a gente pode fazer. E aí, nesse sentido, a gente tem trabalhado, então, esses encontros também servem no sentido educacional, né, para que as pessoas comecem a desenvolver essa percepção do risco, né, e não só que esperem algo acontecer. Mas relacionado às chuvas, principalmente em Nova Petrópolis, um dos processos que podem acontecer com maior velocidade e que podem gerar danos à vida ou ao patrimônio de risco iminente, assim, com muita velocidade, e que por vezes é difícil da gente identificar quando que isso vai acontecer, são os deslizamentos de terra. Então, temos chuvas muito intensas, vamos falar assim, passando talvez dos 80, 100 milímetros, não sei se em um dia ou se a gente agrupando talvez 4 ou 5 dias, ou até mais do que isso de chuva, né? A gente ainda está criando parâmetros de estudo para entender a partir de que momento a gente tem a saturação do solo, e se a partir desse momento eu posso já correr o risco de ter um deslizamento. A gente hoje não tem um dado preciso para isso, precisa-se de estudos, e isso a gente está trabalhando para conseguir fazer. Então, a partir do momento em que nós como Defesa Civil, a gente entender que vamos passar por uma precipitação volumosa de chuva, a gente vai alertar essas pessoas. Quem estiver principalmente nas áreas setorizadas pela SGB, esses produtos estão disponíveis no site da Prefeitura e também pelo Serviço Geológico Brasil, que essas pessoas evacuem essas áreas num sentido de segurança. A gente está criando, também desenvolvendo um plano de contingência novo da cidade, para que a gente tenha um plano efetivo no sentido também de abrigar essas pessoas, de conseguir entregar para elas uma estrutura, pelo menos de banheiros, de comida, de roupas, de colchões mais adequado, porque a gente sabe que nesses momentos, apesar da nossa comunidade ela abraçar muito, a própria comunidade se abraça, né? A gente sabe também que algumas pessoas vão precisar do auxílio do município. Então a gente está buscando desenvolver isso para ajudar nesses momentos, mas que as pessoas saibam que tiver uma chuva muito volumosa, quem estiver na região do Vale do Rio Caí, tenha cuidado, o Rio Caí sobe com muita velocidade, a gente está aqui no pé da serra, né? A bacia do Rio Caí inicia lá em São Francisco de Paula, a gente tem um delay entre o que chove lá chegar até aqui, né? Mas se a gente tiver uma chuva contínua ao longo de toda a bacia, a gente está falando de uma elevação rápida, né? Então que essas pessoas não esperem a água bater na sua casa. Se a Defesa Civil alertar que, olha, podemos passar por um processo de inundação, que essas pessoas saiam quanto antes. Então o que a gente quer trabalhar é a consciência delas, né? A Defesa Civil vai alertar? Vai, mas a pessoa tem que entender, compreender e nos escutar,
de nada adianta não só a Defesa Civil de Nova Petrópolis, mas o Estado também tem antecipado, né, essas previsões, que as pessoas prestem atenção nisso e que valorizem essas informações. Bacana. Eu achei também interessante que tu trouxe, né, agora que tu falou do Rio Caí, tu trouxe o pessoal da CE para falar, o diretor de operações, é o Paulo Haroldo Júnior, se eu não me engano o nome dele. Muito bacana, para dar até uma tranquilizada em questões das barragens, né? Tipo, acho que foi muito bacana. Sim, o que acontece, né, eu sou natural daqui também, minha vida inteira aqui em Nova Petrópolis, e o que a gente sempre escutou muito é que quando aconteciam as enchentes, inundações, teria muito a ver com a operação das barragens, né, que a gente tem ao longo da bacia do Rio Caí. Mas na verdade não é. As barragens, elas, apesar de elas terem um objetivo, né, principal de criação de energia, né, de também preservar a fauna e flora, porque elas fazem um controle hídrico da nossa bacia, elas estão lá como uma barreira, um bloqueio, uma caixa d'água, né, que ela consegue até certo momento amortecer, né, o fluxo da água, essa vazão da água que a gente vai ter da bacia, lá da região norte para cá, e que até um determinado momento ela vai conseguir amortizar isso e preservar, né, toda a margem do Rio Caí na sua continuidade. Porém, elas têm um limite também, né? E quando essas barragens elas começam a verter por cima, né, existe uma parede lá que eles chamam também de vertedouro, né, e que a água acaba passando por cima. Quem já visitou São Chico, ali Salto Blanco, já deve ter visto isso. Essas barragens funcionam nesse sentido, elas não possuem comportas. Elas têm uma parede com vertedouro e quando chega no limite dela de acumulação de água, verte por cima. A partir desse momento, as barragens não têm mais influência. Aí sim, o que está chovendo, o que está descendo de água lá, vem para o nosso rio. Então, assim, para deixar claro, as barragens elas não estão aqui para prejudicar a bacia do Rio Caí ou gerar inundação ou enchente, de forma alguma. Inclusive, elas nos ajudam até um determinado momento. E também essas barragens elas possuem um sistema de segurança muito bom. Eu já fiz visita em todas elas, conheço todo o sistema das barragens do Rio Caí e afirmo que existe uma segurança, existe um controle muito grande lá. Existe o plano também de ação de emergência, né, o PAI que a gente chama, que foi desenvolvido pela CE Equatorial, hoje CSN, e que ele é muito bom, que as manchas que antes eram feitas através de cálculos somente, hoje comparando com essa chuva que a gente teve entre abril e maio, percebe-se que o estudo deles foi muito bom. Então a gente teve mais ou menos os mesmos parâmetros assim, de mancha de inundação, mesmo tendo sido desenvolvidos antes dessa chuva histórica que a gente teve no estado, né? Sim, bom, foi muito interessante mesmo, até para, como eu disse, para o pessoal ficar mais tranquilizado em relação que muito se temia a questão das barragens. E Lucas, a chuva ali dos anos 2000, se eu não me engano, ela nos deu os bombeiros, né? Os jipeiros que se ajudaram e começaram com o que hoje a gente chama de bombeiros voluntários de Nova Petrópolis. São 24 anos, isso. Na verdade, hoje, esse ano completa 33, né? 33? A instituição nasceu lá em 1991. Então eu errei, então deixa eu fazer de novo. Eu achei não, mas assim, vamos lá. Surgiu antes na corporação, sim, mas esse surgimento antecipado, em 2000, como foi um evento grande de inundação que a gente teve, o que isso traz, o que isso significa? O quão importante é o município investir em segurança, não somente por parte do bombeiro, mas a gente está falando da Polícia Civil, a gente está falando da Brigada Militar, de outros setores, como a rede, por exemplo, também do município, que acolhe as crianças, adolescentes, a rede de proteção à mulher, ao idoso. Quando a gente fala de segurança pública, a gente está falando de uma ramificação grande. Sim. Então, o quão importante é a gente ter um sistema efetivo dentro do nosso município. Por vezes, somos uma cidade pacata, tranquila, sim, mas quando a gente tem um problema, a gente tem que ter uma força de segurança, seja ela qual for, bem estruturada e bem montada. Então, o surgimento da corporação dos anos 90 trouxe a 2000, trouxe a 2024 um atendimento qualificado. Lógico que dentro das condições que existem, eu sempre falo isso nas reuniões, quando a gente fala da consciência do cidadão, principalmente dele conseguir se autossalvar antes que algo aconteça e chegue até ele. Sim. Por quê? Apesar de a gente ter um corpo de bombeiros muito bem estruturado, uma brigada militar, uma polícia civil, o contingente ele é pequeno,
para o tamanho da cidade. A gente está falando pelo último censo do IBGE, oficial são 23.300 habitantes. Agora a gente já pode ter um pouquinho mais. E quando a gente fala de uma estrutura de bombeiros, a gente não consegue hoje juntar, por exemplo, 100 bombeiros. Então como é que eu vou ter um recurso humano adequado para 23.300 habitantes? Por isso que a gente fala da consciência das pessoas. Quando as pessoas conseguem entender o risco a qual elas estão à mercê, e a gente consegue antecipar um aviso e elas saírem antes de necessitarem ajuda, a gente está falando de efetividade de segurança. Então isso é muito importante. Sim. Eu acabei me confundindo porque o que eu queria linkar eram os eventos climáticos que fez o surgimento dos bombeiros. Me confundi, ele foi realmente no início dos anos 90. Mas a ligação da criação também é ligada a eventos climáticos, tá? Sim, a história do bombeiro era isso que eu queria falar, né? até para... Antes disso eu quero falar aqui pela quantidade de voluntários que a gente teve, não de bombeiros, mas de voluntários. Acho que temos muito corpo físico para incorporar aos bombeiros. Tem muita gente que eu acho que poderia vir fazer parte. Eu sei que os bombeiros têm curso todo ano, né? Além de promoverem diversas outras especializações, aqui inclusive, além de ir para fora estudar. Então, eu nem sou bombeiro, mas eu estou falando eu estou convidando a quem tem essa intenção. Faça você o convite, mas eu quero dizer isso, que tem espaço para novos voluntários e tem pessoas com espírito voluntário. Então só está faltando talvez ligar isso. Vamos lá, nossa cidade, eu acho, culturalmente, ela já tem como próprio de nós o trabalho voluntário, né? Sim. E não só falando do Corpo de Bombeiro, que eu sou de lá, né? Mas a gente tem outras instituições aqui em Nova Petrópolis que também trabalham com voluntariado, né? Seja voltar na área da segurança, ou seja a cultura, tu também participa do grupo de danças, vocês também por vezes participam de eventos, talvez de forma voluntária ou não, né? Ou contribuem de alguma forma ou outra. Então, assim, isso é muito bom da nossa cidade, muito bom da nossa região, né? A região serrana é bem conhecida por isso, principalmente essas cidades menores, né? Mas o Corpo de Bombeiros, sim, ele basicamente todo ano ele faz um curso de formação. Para nós é extremamente importante a participação, principalmente das pessoas que são da nossa cidade, porque o sistema voluntário ele funciona muito bem, mas para ele funcionar bem ele precisa de pessoas. Então quanto mais a gente tiver, a gente está falando de uma força de segurança maior e melhor para o nosso município. A gente é daqui e a gente trabalha pelas pessoas daqui. Então quando a gente consegue aliar mais pessoas a nós, fica perfeito, né? A gente consegue viver em harmonia, com segurança, com a dignidade da pessoa humana, né? A gente consegue prestar isso a ela. Lógico que eu não estou tentando evitar que pessoas de fora venham, gente, não é isso. A gente tem vários participantes de Caxias, Porto Alegre, Canela, outros municípios também que são de extrema importância, mas a gente sempre fica como instituição muito feliz e contente quando as pessoas daqui também procuram fazer parte. O curso ele é gratuito, né? Pequenas despesas ali que a pessoa vai ter em relação ao curso, mas basicamente ele é gratuito pelo que ele fornece hoje. Se a gente fosse falar de pagar um curso parecido com o nosso, a pessoa ia investir muito dinheiro, né? E hoje a gente tem uma estrutura muito boa aqui, a gente consegue qualificar as pessoas muito bem. Então acho que a gente está muito bem estruturado de Corpo de Bombeiros. Mas lógico, quanto mais a gente puder agregar pessoas, valores, né? A gente fomenta mais esse trabalho, desenvolve ele mais e a longo prazo eu acho que a gente consegue empregar no município um serviço de qualidade, um serviço bom, a gente consegue prestar um atendimento rápido, um atendimento com equipamentos bons, o apoio da comunidade também com doações, com projetos que a gente desenvolve também é excelente, porque hoje é bem custoso alguns equipamentos, né, relacionados à área de salvamento. Então eu acho que a comunidade nos ajudando, tenho certeza que a gente vai ajudar de volta da melhor maneira possível. A gente sabe que os bombeiros aqui são uma entidade muito querida. E fica o convite para quem puder e quiser se inscrever no próximo curso, a gente vai sempre divulgar aqui. E que lotem as inscrições no primeiro dia, né, Lucas? Não, assim eu espero, né? Lucas, só para nós fechar, o que a chuva nos deixa de aprendizado aqui em Nova Petrópolis? Um fator determinante, assim, para mim, depois das chuvas, que ficou muito evidente, principalmente também por um episódio anterior que a gente passou, que foi a pandemia, onde a gente teve que, infelizmente, se isolar uns dos outros. Eu acho que o maior aprendizado é que o coletivo ele é muito maior, né? Teve uma frase que muito foi dita no Rio Grande do Sul, que era o povo pelo povo. Eu concordo perfeitamente com isso.
por ter atuado nesse cenário, eu afirmo isso com convicção, as forças de segurança fizeram um trabalho excelente? Fizeram, dentro das suas condições, dos seus limites. E quando a comunidade se juntou a isso, eu acho que a gente demonstrou a força do povo. Então, se tem uma coisa que nós como Estado a gente aprendeu, e eu acho que a gente tem que fomentar, e os trabalhos voluntários vêm também batendo muito nessa tecla, é de que a comunidade, quando ela se junta, quando ela trabalha por um mesmo objetivo, a gente é muito mais efetivo, né? Então, o respeito um com o outro, o respeito com a natureza também, né? Alguns dos processos, por exemplo, de deslizamento que ocorrem, eles podem ser vinculados às atividades antrópicas, que a gente chama, que são as atividades do ser humano. É escavar o morro, jogar água, por exemplo, eu vou tirar água da minha calha, vou jogar para um determinado local. São pequenos detalhes, pequenos cuidados, e a gente está falando de cuidados com a natureza, o desmatamento, por exemplo, o efeito estufa que vem há anos já ocorrendo, e que a gente fala em projetos para frear, e por vezes a gente não está conseguindo. Então, se o ser humano tiver um olhar mais dedicado à natureza, aprender a se adaptar a ele da forma que ele é e não querer alterar a natureza, o ecossistema do jeito que ele se formou, eu acho que a gente vai conseguir, a longo prazo, ter efeitos muito convictos assim, em relação à segurança. Os eventos climáticos, existem debates sobre isso, mas ele está muito ligado à atividade humana, né? Então a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado com a natureza, e de aprendizado eu acho que fica isso, assim, esse cuidado, né, com o nosso mundo, e o cuidado com o próximo também. Eu concordo contigo, ter esse carinho, olhar com carinho para a natureza, eu acho que é fundamental, né? É justamente a natureza que está provocando essas ocorrências. Lucas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo sempre que quiser aqui. Jean, eu que agradeço. Em nome da administração pública, a gente tenta levar ao munícipe informações. A gente sabe que por vezes não chega com a velocidade que precisa, nas condições que a gente precisa. A gente está com bastante trabalho, a gente está reestruturando as coisas. A gente ainda está tentando resolver problemas de 6 meses atrás. E a gente também, a longo prazo, tenta estabelecer um trabalho preventivo, né? Que a gente consiga realmente focar na segurança do município, na segurança do nosso munícipe, na segurança do nosso turista que para cá vem, né? E dizer a todos que a Defesa Civil está aberta a informações, a discussões, a ideias, né, diferentes, e que juntos a gente consegue construir uma comunidade, uma cidade melhor. Isso aí, então, vamos fazer isso juntos. E a você que nos acompanhou, agradeço a sua companhia, sua audiência e até o próximo episódio.